Corporeidade, eu colocaria da seguinte forma: o que justificaria hoje uma educação corporal nas diferentes instâncias sociais? Se justifica porque o corpo hoje é um fenômeno indiscutivelmente relevante na sociedade contemporânea. Por quê? O corpo é um fenômeno social relevante, ou seja, eu não tenho corpo, eu sou o corpo. A questão do corpo é uma questão radical. Por quê? Porque ela é uma questão que diz respeito à radicalidade do ser humano no mundo. Meu enraizamento com a vida e com o mundo é a partir da minha condição corpo. Então, eu não tenho corpo, eu sou o corpo. O pensar é uma atividade corporal. A maneira pela qual as representações, as ideias, a linguagem, a fala sobre o corpo aparece na sociedade contemporânea tem trazido uma série de discussões e de polêmicas. Por quê? Porque na sociedade moderna, na sociedade contemporânea, não basta eu ser corpo, é preciso que esse corpo apareça. Quer dizer, o ser hoje, ele é muitas vezes acoplado a uma ideia de ter. Quer dizer, eu sou na medida em que eu tenho, eu sou na medida que eu apareço. Essa é a lógica da sociedade contemporânea, da sociedade do consumo, na sociedade da produtividade. Esse mito de eu ter corpo, de eu ser um corpo que aparece, que acontece, ele de uma certa forma não consegue dar conta da questão do ser corpo como existir. Nos últimos séculos, dos séculos da modernidade, vamos colocar dentro desse tempo histórico, nós não temos mais narrativas comuns que ajudem a orientar como nas sociedades tradicionais. A discussão sobre os mitos que sustentavam uma orientação do saber viver tem sido colocado em questionamento. Numa sociedade tecnológica, numa sociedade que aposta, entre aspas, na razão, não há um local privilegiado para que se possa colocar alguns mitos que orientem a jornada da existência. Ou seja, não vejo que atualmente nós tenhamos uma ausência de valores que nos orientem como nos colocarmos diante do outro, como nos colocarmos diante da vida, como nos autorizarmos ou não a viver, sentir e pensar o nosso corpo. Não é necessariamente uma subtração de valores e de narrativas, mas sim uma pluralidade de valores a serem experimentados, percebidos e anunciados. Hoje nós temos direito de usufruir do corpo, pensá-lo, transgredi-lo das mais diversas formas. Entretanto, essas narrativas, que eram postas de uma maneira um pouco mais uníssona, ou seja, o Estado, a Igreja, a família, sinalizavam mais ou menos um roteiro para se viver dentro das sociedades tradicionais. Na modernidade, tudo isso está gravitando de maneira solta, fluida e muitas vezes volátil. O que se coloca aí são outros mitos, o mito do consumo, o mito do poder, e de uma certa maneira não há saber, não há corpo que seja onipotente, não há corpo que seja onisciente, não há modelo de se colocar no mundo com a sua radicalidade, a maneira como eu me coloco aqui, sentindo, pensando e agindo, de maneira unívoca. Daí a necessidade de nós pensarmos os valores que possam sustentar a nossa corporeidade diante de ambivalências, diante de incertezas. E dentro dessa jornada, a educação tem um papel fundamental. A educação também não é onipotente, não é onisciente, mas é uma ferramenta indiscutível para fazer as perguntas sobre o corpo que muitas vezes não são feitas na sociedade contemporânea. A educação tem a possibilidade de desafiar o corpo usando vários dos seus instrumentos como o jogo, a dança, a luta, as ginásticas, a leitura, a arte quando representa o corpo, para fazer as perguntas, para fazer as exclamações que muitas vezes não são feitas. Colocar o corpo sob problematização. Daí a corporeidade, a minha condição de ser corpo, a minha condição de me enraizar na realidade a partir do meu corpo, a possibilidade de me pensar como corpo é uma dimensão radical, é uma demanda inexorável da educação contemporânea. A corporeidade, que é minha condição
corpo, condição essa na qual eu estabeleço a minha religião com a vida, o meu religare com a vida, meu enraizamento com a vida. É uma relação em que é passível de ser construída como possibilidade. Nós não nos situamos e nos ancoramos apenas na dimensão do determinismo biológico. Essa é uma questão muito importante. Por quê? Porque, caso contrário, ficássemos em que o homem é determinado apenas pelos determinismos biológicos, nós cairíamos dentro de uma concepção fatalista de educação. E isso é perigoso, uma vez que levaria ao preconceito, ao estabelecimento de estereótipos e ao empobrecimento das possibilidades do devir humano, ou seja, do desenvolvimento humano. Nós temos algumas experiências no cotidiano, mas vivemos muitas coisas, mas não necessariamente temos consciência das mesmas. Estabelecer uma relação de religação com a vida é estabelecer uma relação e uma compreensão entre as razões, os sentidos dos nossos desejos, de como desejar e querer muitas vezes nos divide no nosso contato com as pessoas, no nosso contato com os nossos objetos de amor ou de ódio. Então, nós precisamos de um conceito mais ampliado de educação corporal. Um conceito de educação corporal que passa pelo lutar, dançar, exercitar, expressar, comunicar, mas também representar, duvidar, problematizar, escrever, compreender. Estudar a condição corpo é uma questão de premência e de uma demanda indiscutível na contemporaneidade. O conhecimento do mundo, o conhecimento e o desejo de saber do outro e das coisas parte, inicialmente no processo de evolução, a busca de um conhecimento de si. Assim sendo, eu preciso voltar a minha consciência para a busca da compreensão das forças que habitam o meu próprio corpo, as suas potencialidades, ou seja, discutir um pouco mais a virtualização do corpo como virtude, como uma realidade já pré-configurada, como se fosse uma semente premente de possibilidades, mas que precisa se atualizar nos diferentes cenários da vida cotidiana, nos diferentes papéis sociais que são estabelecidos na vida cotidiana. Quando nós tomamos o corpo dentro do conceito da virtualidade, ou seja, de um potencial já pré-existente, em que precisa se atualizar, precisa ganhar configuração, mas precisa ganhar de ambiência, nós temos aí a possibilidade do ser humano ampliar a consciência de si. E é por isso que nós precisamos explorar a noção e a realidade corporal a partir da utilização de diferentes linguagens, para que nós pudéssemos perceber aquilo que emana do corpo como sentidos, significados e expressões. Mais do que explorar como um organismo da natureza e da biologia, que também é uma temática importante a ser explorada do ponto de vista educacional, mas é no corpo daquilo que ele fala, daquilo que ele expressa, daquilo que o corpo, por exemplo, tomar consciência como homens e mulheres, brancos e negros, pobres e ricos, adultos e crianças, dispõem de saberes e poderes corporais muito distintos e, por sua vez, desiguais. Talvez a educação corporal seja um conteúdo indispensável para uma educação crítica e inovadora, de cunho altamente emancipador e humanizador.